E aí, jogadores, como é que vocês estão? Hoje é mais um dia de muita dor e sofrimento, mas pelo menos não pra gente. Continuando com os nossos vídeos sobre o RCU, hoje é dia de continuarmos a história de Max Payne, que para alguns esse jogo é muito melhor que o primeiro e para outros não é tão bom assim. Mas antes de seguirmos, é muito importante que você assista a história completa do primeiro jogo, porque esse aqui é uma continuação direta. Além disso, o Max Payne 2 é um jogo com orçamento maior que seu antecessor. Isso significa que teremos um novo elenco, já que o original era composto pela equipe de produção e os pais de Sam Lake. Então, infelizmente, o Sam não é mais o Max Payne, agora é outro ator. A performance, de uma certa maneira, é melhor, mas eu não curto tanto, eu vou explicar isso mais na frente no vídeo. E dessa vez eu joguei no PC, então eu tive a liberdade de baixar alguns mods para melhorar o jogo visualmente e até colocar legendas em português. Senhoras e senhores, hoje voltaremos para Nova York em um dia muito chuvoso, e embarcaremos em mais um caso de muita dor, tiroteio e tesão, porque hoje é dia de... Antes de irmos para a história de fato, é importante estabelecer tudo o que aconteceu antes do jogo. Afinal, o Max foi preso no final do primeiro jogo e aqui ele já tá solto e trabalhando como policial. Bom, Alfred Wooden cumpriu a sua promessa e livrou Max de todas as acusações, limpando seu nome, e agora ele teria voltado a trabalhar como policial de Nova York, mais especificamente um detetive. E além disso, o chefe atual dele seria o Jim Bravura. A história começa em meio à chuva. O ano era 2003. Max e Mona estavam numa mansão e ela diz que acabou virando uma donzela em apuros. Então Max narra, dizendo que estavam todos mortos. O amor mata. O passado era um abismo profundo, você até tenta fugir dele, porém quanto mais você tenta, mais ele cresce sobre você. As bordas tentam puxá-lo pelo pé, sua única opção era se virar e encará-lo. Mas isso é como olhar dentro do túmulo da sua amada, ou beijando a boca de uma arma. Uma bala tremendo no seu abrigo escuro, pronto para explodir na sua cabeça. Nesse momento, viaturas chegam e vemos Max e Mona se encarando. Os policiais começam a cercar o local e o casal se beija. Voltamos mais cedo naquela noite, num hospital. Ouvimos enfermeiras dizendo que estavam perdendo ele. Vários ferimentos de bala, pupilas dilatadas, traumatismo craniano e sabe-se lá mais o que. Eles estavam falando de Max Payne, que estava por um fio, mas dor era parte de sua vida, ou melhor, é parte de quem ele é. Payne acorda na cama de hospital com o peito enfaixado, achando que nada podia piorar sua situação, mas as coisas sempre ficam piores. Max tira os tubos do seu corpo e tenta sair da cama, e pensando que ela estava morta. O problema é que Max estava muito fraco e acaba caindo no chão, mal conseguindo ficar de pé. No chão ele reflete sobre o seu crime. O que ele tinha feito abriu um buraco negro através dele. Então ele tinha que fugir dali o mais rápido possível. Conseguindo finalmente recuperar suas forças, Max Payne se ergue e veste suas roupas, tendo devaneios e alucinações com uma policial, Mona e os acontecimentos recentes. O hospital estava vazio e Max começa a caminhar procurando uma saída, até alucinando com ele e Mona se pegando ali no hospital. Vagando pelo local, ele acha o cadáver de um segurança e ouve um homem se aproximando. Ele estava ali para matá-lo. Max acaba tendo mais uma alucinação, dessa vez envolvendo uma mulher chamada Winterson. A mulher diz que Mona era culpada, então Max se vira e atira. Payne usa o elevador para chegar até o térreo e lá ele se encontra com Jim Bravura, que agora era o seu chefe. Bravura barra a passagem de Max, dizendo que ele ia sair dali até responder algumas perguntas. Ele até questiona se Max teria matado ela. Payne nega tudo e antes que a conversa pudesse continuar, Bravura é alvejado, morrendo na frente de Max Payne. O tiroteio acaba acertando um tanque de gás que explode no elevador, fazendo Max despencar para o necrotério. Lá ele acaba achando o corpo da moça de quem Jimmy Bravura o acusou de ter matado. Era a detetive Winterson. E sim, foi Max Payne quem a matou. Voltamos para a mansão naquela noite. Max narra dizendo que aquilo era um falso início. A cama do hospital não era o começo. Não havia como voltar atrás. A decisão fatal foi tomada e iria piorar muito antes do fim. Enquanto isso, os policiais começam a cercar a casa, mandando quem estivesse lá dentro largar as armas e se render. Payne continua pensando que às vezes você vai se dar conta de escolhas que não se lembra de ter feito e do porquê você fez aquilo. Como ter ficado até mais tarde no trabalho para ficar conversando com um amigo, ao invés de se apressar de ir para casa e encontrar sua esposa.
Os policiais cercam todas as saídas e pedem reforços. Max segura o rosto de Mona e revela estar com medo, mas ele precisava começar tudo de novo, seu caminho até o local do crime. Então ele a beija e finalmente vamos aonde a história começou de fato. Uma noite atrás, Max queria ser punido pelos acontecimentos de 2001, mas o Wooden manteve a sua palavra. Nós descobrimos que Alfred Wooden aqui na verdade seria um político importante, se eu não me engano um senador, e ele teria uma baita influência. Então mesmo depois de tantas mortes, Max saiu da prisão como um herói. Ele não consegue agradecer pelo favor porque isso era muito vergonhoso. Ele tinha vergonha de tudo que ele fez até aqui. Por isso ele desistiu da Narcóticos e voltou a ser um simples detetive de Nova York. Naquela noite, Max estava patrulhando quando recebeu um chamado para um endereço conhecido. Aquilo não era um serviço para um detetive de homicídios, mas o local pertencia a um velho conhecido, Vladimir Lem, o mafioso russo. Vlad dizia que ele e Max eram como irmãos, que se viam em lados opostos de uma guerra civil, o que Max parecia concordar. Chegando no local, Payne ouve alguns tiros e uma moça pedindo ajuda. Então ele chama reforços e parte para fazer o seu trabalho. Max acaba entrando pelos fundos e ouve uma moça chorando, mas chegando no local era só a TV passando um filme policial. Continuando a sua busca, ele vê um homem chegando e anuncia ser da polícia. O homem dizia que era da equipe de limpeza e tinha chego ali há pouco tempo. Payne o interroga e o faxineiro conta que o barulho que Max ouviu era na verdade da fábrica de armas que ficava no segundo andar. Então o faxineiro guia pelo armazém, mas aquilo era uma armadilha. Os criminosos eram os faxineiros e sabiam que Max estava lá. O local estava cheio de sangue e quanto mais o detetive avançava, mais homens apareciam. A situação leva Payne até o segundo andar, onde ele encontra uma mulher amarrada com dois faxineiros. A moça até tenta conversar e negociar sua rendição, mas não adianta porque eles iriam matá-la. Então Max entra anunciando ser um policial e mandando os faxineiros largarem as armas. Mas isso não adianta e um novo tiroteio começa, o que acaba resultando na morte da moça. Então Max diz que assim como todos os momentos ruins na sua vida, tudo começa com a morte de uma mulher. O tiroteio leva o detetive até Mona Sachs, o que acaba abalando o coração do nosso querido Max. Desde que ela levou um tiro na cabeça, eles não tinham mais contato. Por um tempo, Max até acreditou que ela teria morrido, mas claramente ele estava errado, e como o Max adora uma bandida, ele fica todo mexido. Os reforços de Max tinham chego no local, mas uma van consegue escapar por pouco. Então conhecemos a detetive Anderson, que parece ser uma boa pessoa, e ela até salva Max de ser atropelado. Só que o Payne fica puto porque ele não quer saber da ajuda dela. Só que eles eram parceiros, então não tinha muito o que fazer. Mais tarde, Max Payne estava na delegacia tomando uma bronca de Jim Bravura. Afinal, ele foi descuidado e um inocente acabou morrendo. Então Max diz que ele só agiu do jeito que ele sempre age. Na sala do chefe, Max, Winterson e Bravura conversam sobre o caso. Afinal, era algo muito suspeito. Na região de Vladimir houve um ataque envolvendo mafiosos e uma companhia de limpeza. Isso era só o começo e ia dar merda, o que não agrada nem um pouco Jim. Então ele deixa esse caso pro Payne e passa outro para o Winterson, o homicídio do senador Sebastian Gate. Então ela deveria ser rápida, porque logo menos isso iria cair na mídia. Ia gerar muito mais confusão. Winterson era o ideal para um policial, alguém cujo trabalho era tudo, um modelo a se seguir, e Bravura sabia disso. Winterson era uma ótima detetive, e já tinha até uma suspeita para o caso Gate. Sua principal suspeita era Mona Sachs. Max não contou que ela estava no armazém aquela noite, porque queria protegê-la. Talvez fosse porque ela estava viva, enquanto os outros à sua volta continuavam morrendo. O telefone toca e o Winterson vai atendê-lo. Enquanto isso, Max pesquisa sobre a companhia de limpeza e, infelizmente, não acha nada. Ainda naquela noite, Max decide que era melhor conversar com o Vlad pessoalmente, ouvir a versão dele dessa história e dar as más notícias sobre a armaria. Nesse meio tempo, depois da morte de Jack Lupino, Vlad teria comprado a boate Ragnarok e a transformou num restaurante moderno chamado de Vodka. O retorno de Mona trouxe sentimentos conflitantes em Max. Ele estava eufórico, mas tinha medo de seu passado voltar. No restaurante, Max ouve um tiroteio e Vlad grita pedindo ajuda, porque haviam homens ruins ali. Payne corre procurando uma entrada e ele acaba entrando por onde saiu da última vez quando matou Jack Lupino. O lugar estava diferente, parte do prédio estava em reforma e cheio de corpos. Então Max acaba se envolvendo no meio de uma briga de mafiosos, vencendo todos sem muitos esforços. A confusão leva o detetive até o escritório de Vlad,
onde ele acaba ouvindo uma ligação de Vlad com uma pessoa misteriosa, dizendo que ele ficaria bem porque Max estava ali, e que essa pessoa sabe como Max é. E é relevante mencionar que cada parte do jogo existe um boss para se enfrentar. Todo boss aparece ali com o seu nome em destaque na tela, e acabam sendo um pouco mais complicados de matar, eles têm um pouco mais de vida do que os outros. Dependendo dos seus recursos, ou de como você decide enfrentá-los, fica bem mais difícil. Nenhum deles é relevante para a trama, mas acrescenta uma certa dificuldade ao jogo. Enquanto o Max luta contra os mafiosos, ouvimos um deles falando do chefe, que era ninguém mais, ninguém menos do que o medroso do Vini Cogniti, aquele que Max poupou no primeiro jogo, e agora voltou um pouco menos bundão do que antes. Sério, eu não consigo entender por que o Max deixou esse cara vivo, não dá pra entender, ele matou todo mundo, eu falei, vou poupar o bosta. Bom, acontece uma guerra dentro do prédio, e isso leva o Max até o Vlad, que estaria com o braço quebrado e lutando sozinho contra Vini e seus homens. Só que o Vini acaba descobrindo que o Max estava ali no meio da briga, então ele decide fugir porque ele sabe que ele ia morrer. Max e Vlad finalmente se reencontram, a polícia teria finalmente chegado no lugar, e aí descobrimos que Vini está crescendo no mundo dos mafiosos, e ele estaria eliminando todos os rivais do contrabando de armas. Ele teria feito acordo com alguém poderoso, e não foi só Vini que mudou, porque Vlad agora diz ter mudado de vida também, subido de nível, supostamente saindo da vida do crime, querendo que o seu restaurante seja um dos maiores da cidade. Depois de tanta loucura, Max vai para casa descansar, e agora ele tá morando num apartamento todo zoado em Nova York. O detetive não dormia direito desde aquele dia em 2001, e quando ele pegava no sono tinha pesadelos. Enquanto Max se lamenta pelos pesadelos, passa um episódio de um programa onde o protagonista também fala que estava preso num pesadelo, porque seu clone do mal teria levado a sua namorada, e seguindo seu inimigo, ele foi parar numa cidade paralela distorcida. É uma pena que oficialmente o Max Payne não faz parte do universo de Alan Wake, mas já fica aí uma das primeiras referências à construção desse universo. Max finalmente pega no sono, e ele tem um sonho muito maluco, onde ele estaria vivendo o episódio do programa. Em algum momento ele seria caçado como um monstro, perseguido pela polícia e até matando seus colegas. Ele finalmente acorda e se depara com Mona em sua porta. A moça diz que alguém colocou uma recompensa na cabeça de ambos, e aí um sniper começa a atirar no prédio, e Mona sai correndo dali deixando o Max sozinho para se virar. O prédio começa a ser invadido e começa uma brigação insana, onde Max começa a pular de andar para andar até chegar na saída, e para mim esse é o melhor momento desse jogo. Porque temos aqui alguns momentos cômicos, como um assassino que vai invadir o AP de uma senhora e ela dá uma escopetada no peito dele. E além disso, ela dá outra escopeta de presente pra Max. Fora que no caminho encontramos um homem que diz ser ex-policial e uma garota que fica toda derretida pelo jeito malvadão do Max. E por incrível que pareça, ambos sabem atirar e ambos ajudam o Max nessa briga. Então ele monta um time ali todo esquisito. É um policial com um problema de raiva e depressão, um suposto ex-policial que parece um mendigo e uma moça do rock. Max acaba achando o lugar onde o sniper estava e tinham vários equipamentos de vigilância lá, com fotos, desenhos do apartamento e até equipamentos de escuta. Max estava sendo vigiado por alguém poderoso e há muito tempo. Na delegacia, Max conversa com o Bravura, que já tá ficando muito pá das ideias, ele tá até tomando alguns remédios de pressão, porque sinceramente, haja coração pra trabalhar nessa cidade, ainda mais com Max Payne do seu lado. O detetive chega à conclusão de que os faxineiros são homens que trabalham com ou para Vini, e ele estaria na lista de eliminação do mafioso. Acontece que Mona deixou um telefone ali pro Max, e ele decide ligar do escritório, o que faz a detetive Winterson ficar de olho. Payne vai até o local onde Mona estaria escondida, e seria uma espécie de parque de diversão temático dos programas dos anos 90. Tudo leva o detetive até Mona, que estava ali tomando o seu banho. E aí ela conta que tudo isso é a armação do círculo interno, ou Inner Circle, porque o grupo queria matar qualquer um que conheça a existência deles. No começo o Max não acredita muito, mas Mona diz que ela tem um contato lá dentro que quer dar o seu depoimento e que não era Alfred Wooden. A dupla vai até o local de encontro com a fonte de Mona, mas os faxineiros também estavam por lá. Então ela fica na recepção do prédio cuidando dos elevadores e das câmeras, enquanto o Max vai lá resgatar o informante. E nessa missão a Mona fica se comunicando com o Max através de um fone. Já teria acontecido um banho de sangue no prédio, muita gente tinha ido de arrasta. Infelizmente até a fonte de Mona morreu. E como o plano deu errado, Max acaba pegando o elevador para ir embora. Mas chegando no térreo ele é abordado pela polícia e a detetive Winterson acaba prendendo Mona. E agora Max Payne devia explicações ao capitão.
Devido ao seu envolvimento com Mona e por ele estar numa cena de crime, Max acaba perdendo suas armas e é obrigado a ficar trabalhando no escritório, fazendo um relatório de tudo o que aconteceu naquela noite. No primeiro jogo nós temos a neve, que representa a vingança de Max, e aqui temos a chuva, simbolizando ali a destruição de Max ou a queda do Max. Durante seu relatório, o telefone de Winterson toca e Max vai atender. Mas ao ouvir a sua voz, quem estava do outro lado da linha desliga, o que deixa ele um pouco intrigado. A detetive estava conversando com uma testemunha que poderia identificar Mona como a atiradora no caso Gate. O engraçado é que a testemunha pergunta se ela não pode ouvir a voz de algum faxineiro, o que acaba irritando Winterson. Acontece que Mona é identificada como atiradora e levada de volta à prisão. Saindo dali, Payne ouve Winterson compartilhando informações confidenciais no telefone, e aí ele a confronta, o que acaba fazendo os dois discutirem. Max se toca que ali não era tudo preto no branco, Winterson estava envolvida nisso também de alguma forma. Payne vai visitar Mona em sua cela na prisão, até encontramos o suposto ex-policial que estaria preso ali e alucinando, dizendo que todos iriam morrer. Mona acaba pedindo para Max soltá-la, mas o detetive discorda, afinal ali era uma delegacia, todo mundo ali claramente era confiável e nem um pouco corrupto. Então tava tudo certo. Então Max vai até um telefone entrar em contato com Alfred Wooden, pedindo esclarecimento sobre toda essa bagunça. E a delegacia começa a ser invadida pelos faxineiros. E por sorte, Mona consegue fugir dali e Max acaba entrando em mais um tiroteio. Saindo dali, o detetive acaba sendo abordado por Vlad, o que seria um pouco estranho, e Max começa a ficar desconfiado. O mafioso dá uma carona para o nosso detetive e no banco de trás do carro tem uma fantasia do menino taco de beisebol e ele pergunta se aquilo era pro Dia das Bruxas, mas o Vlad diz que aquilo na verdade era um cavalo de Troia pro Vini. Max pergunta sobre o círculo interno pro Vlad, ele diz que esses caras se acham místicos e só tem um pouco de diferença de alguma facção criminosa, e até onde ele sabe, Vini teria feito um acordo com eles. No caminho eles falam sobre destino, porque Vlad disse que em algum momento teria que fazer alguma coisa errada, só que não era uma opção, era o destino dele. Acontece que enquanto para Max era uma questão ali moral de fazer ou não fazer, para Vlad era só ele buscar uma justificativa. O russo deixa Max em Coney Island, onde ele acaba encontrando Mona e a confronta, só que esse confronto acaba virando um beijo e depois vira uma puta pegação safada no beco, mas o lance é interrompido pelos faxineiros que seguiram Max. Então o plano da dupla é voltar para o parque temático para armar uma emboscada, onde Mona ficaria com seu rifle do alto e Max cuidaria do resto. No meio do tiroteio, Max acaba se infiltrando em uma das vans, indo até o local que seria a base dos faxineiros. Por sorte, ele ainda teria o fone que Mona deu para ele e avisa onde ele está. Bom, o lugar tá cheio de armas, munição e explosivos, fora que alguns homens ali estão usando equipamento militar. Mona consegue chegar até o lugar, mas no meio da confusão o prédio começa a pegar fogo e tudo explode. Então o detetive pula pela janela e cai de uma altura sinistra, batendo a cabeça e ficando por um fio. Nesse ponto temos a visão da Mona dos acontecimentos, onde vemos como e por onde ela invadiu o terreno. Então ela chega até o topo de uma construção, onde ela vê a cena do Max caindo do prédio, e por pouco ele sobrevive. Então Mona dá cobertura para ele ali do topo com seu rifle, enquanto Max se levanta e corre para procurar uma saída. A confusão leva a Mona até o encontro de Max, então o Winterson aparece atrás dela. A detetive manda Max não se meter, ele estaria suspenso da polícia, e Mona diz que o Winterson seria uma infiltrada. Max se coloca na frente da arma, Mona se prepara para sacar sua arma e então ouvimos um disparo. Nesse momento vemos que Max sacou a arma mais rápido e matou a detetive Winterson. Mona fugiu da cena do crime, e antes que Max pudesse fugir também, Winterson usa suas últimas forças para atirar em Max, e ele acaba caindo da sacada. Max é levado para o hospital, e em seus últimos momentos ele sonha com sua esposa, e Max a teria matado por causa de sua amante. No meio do delírio, ele aparece no hospital e ouve Mona gemendo e rindo. E sinceramente, que porra é essa? Eu não sei se isso aqui foi coisa da Rockstar ou o Sam Lake escreveu isso aqui com a cabeça de baixo, porque aqui tem vários gemidões desnecessários. O Max até delira com a Mona em cima dele na maca. O cara é basicamente tesão e ódio. Pô, Max, você tem que ir pra terapia, cara. Nessa alucinação, o Max começa a retomar o caso em sua mente, conectando Vlad a tudo isso. Então voltamos para o presente, onde vemos Max após encontrar o corpo de Mona. E aí no corpo dela ele acha uma caixa de fósforos do restaurante Vodka. Mas a situação estava bem feia,
porque os assassinos aparecem por lá e Max estava desarmado. Então, ou ele saía correndo dali ou esperava pela morte. O detetive sai do hospital pelos fundos e caminha em meio à chuva. E ele ainda só pensava na Mona. Ele estava vendo seu rosto de relance pela cidade inteira, e foi até o único que podia ajudá-lo, Alfred Wooden. Atualmente, Alfred estava usando tubos para respirar e em uma cadeira de rodas. Alfred conta que o real motivo dos homens lutarem em guerra era o amor, mas isso não se aplicava a Mona Sax. Wooden conta que estaria morrendo de câncer, e não era mais ele quem comandava o Inner Circle, então ele não sabia quem teria mandado matar o Max. Acontece que teve uma revolta no grupo, uma célula renegada criou uma guerra civil no círculo, e quem fosse contra as atitudes do novo líder era considerado um traidor e assassinado. Então Max pergunta se era o Vinny, mas o real vilão Max já conhecia, só não tinha parado para pensar nisso antes. Seu nome era Vladimir Len. No passado, Vlad foi membro do Círculo, e ele pretendia matar o Vinny e depois o seu antigo mentor, que era Alfred Wooden. Max fica puto com essa revelação e vai atrás de Vlad, porque durante um bom tempo existia uma amizade ali entre os dois. Como Vlad dizia, eles eram como irmãos, e por causa disso, Max até acobertava algumas coisas que ele fazia. Payne vai até o restaurante vodka e começa a trocar tiro com todo mundo ali. Chegando no escritório de Vlad, o detetive acha o plano criado para matar o Vinny. Meio que a ideia era colocar a fantasia do menino taco de beisebol no Vinny e mandar uma galera ir caçá-lo. Antes de ir, Max ouve a caixa postal de Vlad e tem uma mensagem da Winterson dizendo que ela estaria com saudades e queria matar Max por ele, porque esse tempo todo não era que o Winterson era só uma informante, ela era a namorada do Vlad. Payne chega até o local onde Vinny estaria e acaba enfrentando os assassinos de Vlad. A confusão leva eles até uma oficina de armas, e Max encontra o Vinny vestido com aquela bosta de fantasia imensa. Acontece que além de ter mandado o pessoal caçar o Vinny, Vlad teria instalado uma bomba na fantasia, e se Vinny tentasse tirá-la, ele ia explodir. Os dois entram num acordo, onde Max vai salvá-lo e Vinny vai ajudar a encontrar o Vlad. Então mais um tiroteio começa, onde Max enfrenta uma porrada de gente. E com um pouco de dificuldade, Max sai dali com Vinny, indo até a casa de Mona para desarmar a bomba. Mas chegando lá, Vlad o esperava. Os dois são capturados e espancados. Vlad diz que é engraçado que Max está apaixonado pela assassina que trabalha para o pessoal que destruiu sua família. Por fim, Vlad diz que não queria isso, mas ele teria matado a sua dama e não podia deixar isso pra lá. Então Vlad dá um tiro na cabeça de Max Payne. Pouco tempo depois, Mona chega no local e Vlad explode a cabeça de Vinny e incendeia o prédio. Mona acaba pulando em meio às chamas para salvar o detetive, e ela encontra Max com a bala na cabeça e consegue trazê-lo de volta à vida. Os dois saem dali e Max vai atrás de Vlad na mansão. Vlad já estava no local e estava indo atrás do Alfred, que estaria em seu quarto do pânico. E a parada é que Max percebe que Mona já conhecia muito bem a mansão e que ela estaria sendo paga para proteger Alfred Wooden. Nisso ela acaba dando uma porrada em sua cabeça para atordoá-lo e diz que o trabalho dela era limpar essa bagunça e Max fazia parte disso. Mas ele não ia morrer porque ela o ama, e é então que Vlad surge das sombras e dá um tiro em Mona, que cai nos braços de seu amado. Então Alfred Wooden surge ali para acabar com essa matança, pedindo desculpas a Max. O velho pede pro Vlad parar, mas ele se recusa, porque era melhor governar no inferno do que no céu. Então Alfred usa suas últimas forças para atacar Vlad, mas ele é baleado. Então Max aproveita essa oportunidade e vai para cima de Vlad também, mas o russo tinha armado várias bombas pela mansão e explode tudo, fazendo ambos caírem na adega. Vlad sai correndo desesperado e Max teria perdido tudo mais uma vez. Então agora ele ia matar todo mundo até concluir a sua missão. Tudo isso leva Max e Vlad ao topo da mansão, onde acontece a batalha final. Aqui mais uma vez Max tem que usar sua criatividade, porque Vlad estaria protegido em cima de uma plataforma. Então Max atira no suporte da plataforma e Vlad cai em meio às chamas. Após isso, Max volta para Mona e narra dizendo que estamos todos dispostos a sofrer pelo que importa, pelo amor, pelas coisas certas. Por causa de Mona, Max resolveu o caso, ou melhor, o seu próprio caso, dessa vez por completo. Em seus últimos momentos, Mona ri e diz que ela virou uma donzela em apuros, e então ela morre.
Os policiais entram na mansão, já estava quase de manhã. O local estava todo destruído e cheio de corpos. Max diz que tudo isso levou ele para um momento de clareza, que ele agora teria renascido. Os policiais encontram o detetive e ele estaria sorrindo, porque Max Payne sonhou com a sua esposa. Ela estava morta, mas estava tudo bem. E é assim que o jogo acaba. Eu particularmente prefiro o segundo jogo em questão de gameplay, e por ele ser um pouco mais contido em algumas coisas. Aqui não tem nada de experimento do governo, não que isso tenha prejudicado o primeiro jogo, mas a trama aqui é bem mais urbana, é uma coisa bem mais de detetive. Mas em questão de narrativa, eu acho o primeiro muito melhor. O que é um tanto quanto curioso, porque eu acho um pouco engraçado, porque o Sam Lake diz que nesse jogo ele ficou 100% ali no roteiro, enquanto no primeiro ele tinha que ficar alternando entre o roteiro e a atuação. Lá nós tínhamos muito mais piadas, o Max era muito mais carismático no primeiro jogo do que aqui. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sei por que isso aconteceu, mas o carisma do Max diminuiu muito aqui. Ele virou muito mais um detetive melancólico e triste, o que parece muito mais um personagem simples ali do gênero de noir. O que eu gostava muito no primeiro jogo é que o Max era muito sarcástico, então ele ainda tinha esse lado dele melancólico e meio depressivo, mas ainda assim ele tinha esse lado sarcástico, ele debochava muito das coisas que estavam acontecendo, e isso é uma coisa que eu senti muito falta nesse jogo. Outra coisa que me pega um pouco é que Max passa por várias situações que ele poderia morrer facilmente. Mas sei lá, eu acho que isso não seja um grande problema. Talvez isso tenha relação ali com a queda do Max Payne. Ele teria passado por vários problemas ali até renascer. Dessa vez não temos quase nada de mitologia nórdica. Sinceramente, eu acho que não tem nada. Eu não acho que isso tenha afetado a trama, mas ali era legal se ter alguma referência ou outra. No geral, é um bom jogo. E aqui temos a primeira música da parceria do Sam Lake com a banda Poets of the Fall. É uma boa música, os caras não erram. Os créditos diz que a jornada de Max Payne pela noite vai continuar. Então Max Payne já era parte dos planos da Remedy. Eu tenho quase certeza aqui que a ideia original do Sam Lake para Max Payne 3 era bem diferente. Bom, então é isso, eu não dou certeza que eu vou trazer a história completa de Max Payne 3, pelo menos por enquanto, mas oficialmente a história de Max se encerra em Max Payne 2. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, dá um like, compartilha, comenta qual o próximo jogo pode ter uma história completa, e nos vemos em breve, fiquem bem e é nóis!